Olá, meu nome é Cristina Lorenzetti, este é o If Science e hoje nós vamos falar sobre buracos negros. Até nós chegarmos às concepções de buracos negros que nós temos hoje em dia, a astrofísica precisou passar por uma evolução muito longa. Nós podemos traçar uma breve linha do tempo, começando com Hans Lippershey no século XVII, quando ele inventou a luneta. A luneta, inicialmente, era usada pelos militares para enxergar a longas distâncias em solo. Galileu, então, fez uma revolução ao pegar a luneta e apontar para o céu. A partir desse momento, mudou toda a nossa concepção de como olhar os astros. Ele observou o planeta Júpiter com 4 outros corpos celestes orbitando. Era Io, Ganímedes, Europa e Calisto, as 4 luas galileanas. Vale lembrar também que antes de Galileu e Lippershey, nós tivemos Nicolau Copérnico e Giordano Bruno, que enfiaram os conhecimentos vigentes na época, transferindo a Terra do centro do universo para a órbita do Sol. Posteriormente, nós tivemos grandes contribuições de Kepler com as 3 leis fundamentais da mecânica celeste. Então, Newton herdou todo este conhecimento e ficou sob ombro de gigantes para dar início a toda uma nova geração de cientistas. Em um relativo curto espaço de tempo, nós fomos deslocados do centro do universo para a periferia de uma galáxia entre bilhões de outras galáxias. É importante ressaltar que não apenas as teorias evoluíram, como também os instrumentos que são utilizados para fazer as pesquisas. Enquanto Galileu, no século XVII, segurava a luneta e olhava para o céu, hoje em dia nós temos telescópios espaciais que orbitam a Terra e observam fenômenos e corpos celestes inimagináveis no século XVII. Criou-se uma visão popular acerca dos buracos negros. Primeiro, porque eles viraram os queridinhos da ficção científica, e nem sempre eles seguem os conceitos e as teorias vigentes para retratar os buracos negros. E também porque muitas vezes as pessoas acabam levando o nome buraco negro ao pé da letra. As pessoas literalmente pensam que existe um buraco no espaço negro, onde os corpos simplesmente caem e desaparecem, sem deixar vestígio algum. Mas as pesquisas das últimas décadas mostraram que não é bem isso que está acontecendo. As primeiras concepções de buracos negros aconteceram há muito tempo. Em 1704, Newton publicou um livro intitulado Optics. Neste livro, Newton traz um estudo sobre a natureza da luz, onde ele fala que ela é uma partícula. E se ela é uma partícula, ela consegue ser curvada por um campo gravitacional suficientemente intenso. Ele também concluiu que a luz precisa ter uma velocidade de escape. Ou seja, o que é essa velocidade de escape? Uma velocidade para que ela continue se propagando através e além do campo gravitacional. Mas então, na época, surgiu uma pergunta. A velocidade da luz é finita? Foi então no século XVII que Homer trouxe essa contribuição para nós. Ele fez estudos acerca da luz e concluiu que a velocidade da luz era de 225 mil km por segundo, um pouco diferente dos 300 mil km por segundo que nós temos hoje em dia, mas já lançou luz sobre os estudos da época. Então, se existisse uma estrela com uma massa suficiente para gerar um campo gravitacional suficientemente intenso, que gerasse uma velocidade de escape superior à da luz, nós não poderíamos ver essa estrela, porque a luz não conseguiria se propagar pelo espaço. Quem fez essa descrição, primeiramente e com clareza, foi John Michell, em 1783. Ele relatou a existência desse possível corpo massivo. Paralelamente, em 1796, Laplace trouxe as mesmas ideias na primeira edição de seu livro O Sistema do Mundo. Mas essa ideia, nas outras edições, foi retirada, possivelmente pela popularização das experiências de Thomas Young, que relatavam o caráter ondulatório da luz. Essa ideia de que a luz poderia ser curvada por um campo gravitacional ficou por um bom tempo apagada, possivelmente pela popularização das ideias da luz como sendo uma onda. Foi então que em 1915, com a relatividade geral, Einstein trouxe de volta a ideia de que a luz poderia ser curvada por um campo gravitacional. Mas percebam, ele fala apenas que a luz pode ser curvada por esse campo, mas esse campo gravitacional não pode aprisionar a luz. Em 1916, Karl Schwarzschild trouxe outras soluções para as equações da relatividade geral, onde ele trouxe a possibilidade de existência de um corpo celeste que possuísse um campo gravitacional suficientemente grande para aprisionar a luz. Outra colaboração de Karl Schwarzschild que a gente pode trazer é a medida do raio de Schwarzschild, que é a medida do raio do horizonte de eventos, que na época ainda não se chamava de horizonte de eventos. Quando Einstein ficou sabendo dessas
soluções das suas próprias equações, ele mesmo não concordava. Ele dizia que não existia uma realidade física para elas. Em 1939, quem fez as suas colaborações foi Oppenheimer, com o estudo da luz quando ela era desviada por um campo gravitacional. Ele concluiu também que se a luz ela poderia ser desviada por um campo gravitacional e se esse campo gravitacional fosse suficientemente intenso para aprisioná-la, deveria existir um limite que ela poderia ultrapassar ou não. Se ela ultrapassasse, ela ficaria aprisionada pelo campo gravitacional. E se ela não ultrapassasse esse limite, ela só seria curvada, mas poderia continuar se propagando. Foi então que, em 1950, esse limite ganhou um nome. Ele passou a se chamar horizonte de eventos, termo cunhado por Wolfgang Hindler. Só então, em 1969, que os buracos negros passaram a se chamar buracos negros. Foi um termo cunhado por John Wheeler. Mas então surge a pergunta, de onde vêm os buracos negros? É importante lembrar que existem dois tipos de buracos negros conhecidos até agora, os estelares e os supermassivos. Os estelares, como o próprio nome já deixa a intuição, eles vêm das estrelas. Como que isso acontece? Existem 4 finais possíveis para a vida de uma estrela, e isso depende da sua massa. De 0,8 até 10 vezes a massa do Sol, essa estrela se tornará uma anã branca. De 10 a 25 vezes a massa do Sol, ela evoluirá para uma estrela de nêutrons. E com cerca de 25 vezes a massa do Sol, ou seja, uma estrela muito massiva, ela se tornará um buraco negro, de tipo estelar, ou seja, que se forma de uma estrela. Se 25 vezes a massa do Sol já é uma quantidade de massa elevada para termos imagináveis, pensem agora nos buracos negros supermassivos, que habitam o centro de algumas galáxias, que chegam a possuir massa de bilhões de vezes a massa do Sol. Porém, a formação dos buracos negros supermassivos ainda é um mistério. Existem 3 teorias principais. A primeira é que eles são mais velhos que as mais antigas galáxias, ou seja, acredita-se que eles se formaram antes das galáxias, que eles vieram de um colapso de massa, de uma grande quantidade de massa, então as galáxias começaram a se formar em seu entorno. A segunda teoria diz que eles foram crescendo por acreção de massa, ou seja, no início eles eram buracos negros normais, mas com o passar do tempo, quando eles foram sorvendo corpos celestes, gás e poeira, eles foram aumentando seu tamanho. E a terceira teoria fala que eles podem vir da fusão de 2 buracos negros, justamente quando ocorre a fusão de 2 galáxias, ou seja, 2 galáxias que tinham buracos negros normais no seu núcleo, ou seja, buracos negros estelares, se fundiram e nessa fusão os próprios buracos negros que estavam no seu núcleo também se fundiram. Falando de uma forma bem reducionista, os buracos negros são teoricamente uma consequência da relatividade geral. Após o colapso de uma estrela massiva, toda a sua massa vai se concentrar num pequeno ponto chamado singularidade. Ele é tão pequeno e tão massivo que o seu campo gravitacional vai ser tão intenso que nem mesmo a luz vai conseguir escapar. E nessa singularidade, as leis conhecidas da física já não se aplicam mais, nem mesmo a própria relatividade geral. Talvez fosse por esse motivo que Einstein era tão relutante em aceitar as consequências da sua própria teoria. Mas a relatividade geral traz mais consequências do que a previsão de buracos negros. Ela também consegue prever a trajetória de corpos celestes que estão próximos a campos gravitacionais muito intensos, como, por exemplo, o planeta Mercúrio, que é o mais próximo do Sol. Para Newton, a gravidade era uma força misteriosa que agia à distância. Já para Einstein, a gravidade é a consequência da deformação do espaço-tempo causada pela massa do próprio corpo celeste. Então, para calcular a trajetória da Terra, que está suficientemente longe do Sol, tanto faz usar as ideias de Newton ou as teorias de Einstein. Não vai ter muita diferença entre as duas. Porém, para um planeta como Mercúrio, que está muito próximo do Sol, nós já podemos observar uma diferença. Se nós calcularmos a trajetória de Mercúrio usando as teorias de Newton, pode-se perceber um movimento estranho de Mercúrio. Porém, se aplicar a relatividade geral, a sua trajetória já corresponde com as previsões. Mas não apenas a trajetória que nós podemos calcular de forma precisa usando a relatividade geral. Outra consequência do uso da teoria é a diferença na medição do tempo. Próximos a campos gravitacionais muito intensos, o tempo passa de forma relativamente mais lento do que quem está em campos gravitacionais menos intensos. Outro fato que é importante notar dos buracos negros é que se tem a crença de que eles são insaciáveis, que eles sugam toda a matéria que está ao seu redor sem deixar vestígio algum. Porém,
Se o objeto não ultrapassa o horizonte de eventos, nada acontece com ele. Por exemplo, se o Sol fosse substituído por um buraco negro de mesma massa, nada aconteceria com a Terra que está orbitando esse buraco negro, porque ela está longe o suficiente do horizonte de eventos desse buraco negro. No ano de 1974, o já saudoso Stephen Hawking surpreendeu ao utilizar a mecânica quântica para explicar fenômenos que aconteciam ao redor dos buracos negros. Ele utilizou o conceito de vácuo quântico. O que é o vácuo quântico? O vácuo quântico é um espaço que não é totalmente vazio, mas que possui flutuações quânticas. Essas flutuações são causadas pelo surgimento de duas partículas que são aniquiladas aos pares. Elas surgem e são aniquiladas tão rápido que nós não podemos detectar. Porém, próximos aos buracos negros, que possuem um campo gravitacional muito intenso, quando essas partículas surgem, elas conseguem ser separadas. Uma é tragada pelo buraco negro e a outra consegue se propagar pelo espaço. A partir desse momento, elas viram partículas reais. E para um observador externo que observa o buraco negro, essas partículas estão sendo emitidas pelo buraco negro como se fosse uma espécie de radiação. Então vem o nome de radiação Hawking. É importante notar também que quanto menor a massa de um buraco negro, mais radiação Hawking ele vai emitir, porque menor o espaço que a partícula virtual tem que percorrer para se tornar real. E foi com essa teoria da radiação Hawking que Stephen Hawking percebeu que um buraco negro poderia evaporar, pois quando as partículas se separam e se tornam reais, elas gastam energia, e essa energia é fornecida pelo buraco negro. E cada vez que ele fornece energia, ele perde massa. Então ele vai ficar com uma massa tão pequena que vai chegar um momento e ele vai simplesmente desaparecer. Por muito tempo se discutiu se a informação dos objetos que caem dentro do buraco negro poderiam ou não ser recuperadas. E hoje em dia se tem a teoria de que sim. Hawking e sua filha Lucy criaram uma fábula que explica como resgatar alguém de dentro de um buraco negro. De certa forma, essa fábula explica também como recuperar a informação do que caiu dentro do buraco negro. A fábula conta que um cientista construiu um supercomputador que poderia levá-lo para qualquer ponto do universo e que também poderia adiantar o tempo. Seu objetivo era procurar planetas com outras civilizações. Um dia, recebeu uma carta com coordenadas de onde supostamente estaria um planeta habitado. Porém, a carta era de um cientista rival e a localização era de um buraco negro. Ao chegar nas proximidades do buraco, levado por seu supercomputador, ele foi tragado para dentro dele. Mas antes, deixou um livro para sua filha e seu colega de escola que continha instruções de como resgatá-lo. No livro, ele explica que por causa da radiação Hawking, um buraco negro evapora mais rápido quanto menor for sua massa, e que os objetos que caem no buraco negro são rearranjados em forma de partículas e energia. Se o supercomputador filtrasse as partículas oriundas do cientista, eles poderiam reintegrá-lo. Como um buraco negro pode levar bilhões de anos até evaporar por completo, o supercomputador precisou avançar no tempo para filtrar todas as partículas do cientista. E esta é a fábula de resgate de uma pessoa de um buraco negro. Como vocês puderam perceber, a mão de obra é grande, então recomenda-se manter uma distância segura deles. Como eu falei anteriormente, existe a crença de que os buracos negros são literalmente negros. Porém, paradoxalmente, os objetos mais luminosos do universo são buracos negros supermassivos, aqueles que têm bilhões de vezes a massa do Sol. Eles habitam o núcleo de algumas galáxias. Eles começaram a ser estudados na década de 60. A primeira vez que eles observaram um buraco negro supermassivo que tinha um brilho muito intenso, eles acreditavam que fosse uma estrela, mas ela tinha um comportamento anômalo porque ela tinha uma emissão de ultravioleta e de onda de rádio que não era normal para uma estrela. Então eles chamaram esses objetos de quásares, objetos quase-estelares. Na época, pelo seu brilho intenso, eles achavam que o objeto estivesse perto da Terra, mas quando eles fizeram a medição do objeto 3C273, eles perceberam que ele estava a 2,2 bilhões de anos-luz da Terra, ou seja, bem longe. Em 1963, eles começaram a especular que esses corpos celestes pudessem ter alguma ligação com fenômenos relacionados a buracos negros. Porém, foi em 1980 que Martin Hess propôs que essa luminosidade era oriunda de um buraco negro que estava tragando para dentro de si planetas e gás. E quando ele fazia isso, quando ele tragava os planetas e o gás, ele emitia grande quantidade de energia. E até hoje é essa explicação que nós usamos para
explicar os fenômenos que acontecem nos quásaros. Agora uma curiosidade, eu sempre ouvi uma música chamada CTA 102. Essa música é dos The Byrds, de uma banda americana, e eu gostava muito da letra e do ritmo, mas eu não sabia a história dessa música. Eis que eu estava lendo o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, onde ele conta a história dessa música. Em 1960, radioastrônomos soviéticos descobriram um sinal periódico de rádio vindo de algum lugar do cosmos. Ele era tão periódico que eles chegaram a fazer um pronunciamento de que ele seria vida inteligente. Então a banda The Byrds fez uma música homenageando esse acontecimento, porque talvez fosse um marco na humanidade onde nós teríamos recebido mensagens de outras civilizações. Porém, pouco tempo depois, um outro grupo de radioastrônomos descobriu um quasar no mesmo local do CTA 102. Então, a possibilidade de outras civilizações foi substituída pela existência de um quasar no local. O céu não é o limite, mas o que eu quero dizer com isso? No início, quando a gente estudava buracos negros, a gente observava os fenômenos que aconteciam no seu entorno para poder obter informações deles. Mas hoje em dia, no CERN, no Centro de Pesquisas Nucleares da Europa, existe o LHC, o nosso querido colisor de partículas. Quando eles efetuam as colisões dessas partículas, dos prótons, é liberada uma grande quantidade de energia. E existe a possibilidade da criação de mini buracos negros. Esses mini buracos negros iriam evaporar numa taxa muito alta por conta da radiação Hawking. E ao fazer análises desses mini buracos negros, nós poderíamos entender melhor o que acontece com os grandes buracos negros. Até então não foi possível fazer esse estudo porque não foi detectado nenhum mini buraco negro ainda, mas fica a possibilidade futuramente de a gente poder estudar os buracos negros aqui mesmo na Terra. É interessante fazer essa análise porque no século 17 a gente olhava para o céu para calcular e para estudar as órbitas de planetas do Sistema Solar, que estão relativamente perto de nós. E agora, no século 21, a gente olha para o microcosmos, para as partículas, para possivelmente entender um fenômeno de corpos celestes que estão a anos-luz da gente. E esse foi o vídeo de buracos nem tão negros assim do If Science. Se inscreva no canal, curte e compartilhe com seus amigos.